Oi pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos do curso de Bíblia e Teologia. Hoje o nosso tema vai ser sobre a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23, em Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 20, e em Lucas capítulo 8, versículo de 4 a 15. Se está nos três evangelhos, é sinal que é muito importante. A parábola do semeador. Jesus sai de casa e vai para junto do mar. O que é o mar? A casa aqui é a igreja, né? O mar é o lugar do conflito, é o lugar da escuridão, onde estão os demônios, onde estão aqueles que são contra a gente, das trevas, das forças adversas. É um lugar interessante para falar do reino de Deus. É um lugar bom para expor o reino de Deus. A fidelidade a Deus tem que ser provada exatamente lá, no local do conflito, no mar. Se a situação está muito boa, tudo tranquilo, pronto, não tem o que fazer. Mas como é que a gente caminha, como é que a gente resolve? Sempre através do negativo. É o não que faz a gente caminhar, não é o sim não. É o não que faz a gente caminhar, é o não que poda a gente, é o não que faz a gente dar fruto, é o não que põe limite para a gente, né? No caso aqui, esse não é o mar. Em Mateus, a preocupação principal é a luta pela justiça. Justiça, o que é justiça? Justiça é a gente perceber o que é direito, o que é justo, o que traz liberdade, o que traz vida para as pessoas. Isso aqui é justiça. Por isso que Jesus quer a justiça para todos. O reino de Deus pregado por Jesus é exatamente um reino de justiça, que atraiu os pobres que eram esmagados, explorados pela injustiça. Por isso que Jesus atraiu mais os pobres do que os ricos daquele tempo. Justamente porque ele veio trazer a justiça. A justiça é dar a cada um aquilo que ela precisa. Jesus e seus seguidores começaram a ser perseguidos por lutar pela justiça. Isso atraiu a ira, a raiva de quem tinha prestígio, de quem tinha dinheiro, de quem tinha poder. Porque ele ficou justamente do lado dos pobres. Será que a luta pela justiça vai dar certo ou vai fracassar? Como é que será no futuro? Mateus responde com a parábola do semeador a essa pergunta. Como é que vai ser a prática, se vai dar certo a prática da justiça? Apesar de toda dificuldade, a colheita vai ser abundante. Na parábola do semeador, tem um padre português, já há muitos anos, muitos séculos, que morreu, o padre Antônio Vieira. Ele dizia assim, nos seus sermões: há aqueles que saem a semear e há aqueles que semeiam sem sair. Há aqueles que saem a semear a palavra de Deus em outros lugares, em outras cidades, em outros países. E há aqueles que semeiam sem sair, que se converte com a palavra, que se converte com o ensinamento de Jesus. Semeiam sem sair. Ou então não sai da sua cidade, mas semeia ali a palavra. Esse é o padre Antônio Vieira. Então essa parábola do semeador, ela vem responder essa pergunta de Mateus, se a justiça vai dar certo ou não. Na parábola do semeador, o agricultor joga a semente para todo lado. Na estrada, na pedra, no espinheiro, em terra boa, sem garantia de sucesso. Mas mesmo assim, ele semeia a semente. Como é que era naquele tempo? Naquele tempo era diferente de hoje. Hoje, o agricultor prepara a terra primeiro. Passa o arado, tudo direitinho, para depois semear. Antigamente não era assim não. Ele jogava a semente para todo lado, depois que passava o arado. Né? Era diferente, né? Dos dias de hoje. Logo depois da semeadura, as sementes germinam, as plantas crescem, florescem. Então Jesus conta essa parábola diante do desânimo dos seus discípulos em relação à atividade apostólica. Às vezes estava desanimado, estava, não, pode ficar tranquilo, que o que você lançou vai dar fruto. A semente que você lançou vai produzir. E Jesus ensina que diante de toda dificuldade, a sua palavra vai dar fruto. Porque ela tem uma força interior irresistível, uma força que vem de Deus. Então vai dar certo. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Espere confiante. Então a atividade de Jesus, o ensino de Jesus, passam despercebidos no seu tempo. Mas logo depois, aquela palavra vai fraca, fraquinha, que ninguém se importou com ela, vai germinar. Quando Jesus estava vivo, não deu muito resultado. Mas depois que ele morreu, nossa Senhora, deu muito resultado. Muita gente se converteu a Jesus, especialmente os pagãos. Olha quantos seguidores de Jesus nós somos hoje no mundo.
2 bilhões de pessoas, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas seguem Jesus. Muito mais conhecem Jesus, mas seguir mesmo como discípulo e apóstolo, nós somos, entre católicos, evangélicos e ortodoxos, cerca de 2 bilhões de pessoas. Quer dizer, então, que a semente plantada por Jesus deu resultado. O evangelho começou a influenciar a humanidade e influencia até hoje. A palavra tem uma força assim que dentro dela, como a força do grão de trigo. Então, onde é que está a força da árvore? Dentro do grão da semente. A semente jogada na terra se estribucha, se arrebenta e sai dela aquela força que ela tinha. Uma força interior, né? Latente. E depois dá uma árvore grande, né? A abundância dos frutos não depende do semeador, depende da qualidade da terra. Que terra é essa? É o coração das pessoas. Aqui está falando da palavra, a palavra que cai no coração da gente. Nós fazemos na missa, pelo sinal, sempre depois do evangelho. O padre põe o dedo no livro de leituras, o lecionário, faz o dedo, faz uma cruz assim, até uma cruzinha vermelha, faz assim e faz assim, uma cruz na testa, uma cruz na boca, uma cruz no coração. Quer dizer, que eu entenda a palavra, que eu anuncie a palavra e que eu guarde a palavra no coração, a palavra do evangelho. Agora, quais são as situações? Primeiro, num coração duro, a palavra de Deus não penetra. É a terra que não dá fruto, porque a semente não germina. Num coração inconstante, a palavra germina, mas seca logo, porque não tem constância, não tem perseverança. Num coração inquieto, a palavra é sufocada pelo poder, pelo dinheiro, pela fama. A pessoa está mais preocupada com a fama do que com a palavra de Deus. É um coração inquieto. Agora, num coração bom, a semente germina. 30, 60, 100 por cada semente. Então, são 4 tipos de pessoas. Mas, na verdade, 4 tipos de situações. Na verdade, não são 4 pessoas exatamente, né? Essas 4 situações existem ao mesmo tempo dentro de nós. Tem hora que a gente tem coração duro, hora tem coração inconstante, hora inquieto, hora bom. Então não é que tem 4 pessoas diferentes, não. Essas 4 situações acontecem dentro do coração de cada pessoa. Cada um precisa melhorar o seu coração, que é a terra boa, aonde a palavra vai ser plantada. Germinar, dar flor e dar fruto. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.